E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é Número de divisores de um número natural. Pois é, nesta aula nós veremos como determinar o número de divisores de um número natural sem que seja necessário a gente descrever um por um quais são esses divisores, certo? É uma regrinha bem prática e que ajuda bastante a gente. Então vamos lá. Bom, pessoal, inicialmente nesta aula eu irei apresentar para vocês a lei do expoente. Professor, e o que é a lei do expoente? Essa lei é exatamente um passo a passo que a gente deve seguir para poder obter o número de divisores de um número natural. É bem tranquilo, bem intuitivo e não tem muito estresse não, tá bom? Eu acredito que nesta aula, um ponto muito importante também será justificar o porquê que essa lei do expoente funciona. Por que a gente, seguindo aquele passo a passo, nós conseguimos determinar o número de divisores de um número natural. E eu irei explicar isso nesta aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, olha o que diz aqui, ó. Podemos, de forma rápida e prática, determinar a quantidade de divisores de um número natural sem que, para isso, seja necessário conhecer todos eles. A gente não vai precisar determinar quais são todos os divisores de um número natural para poder determinar a quantidade. Tem como a gente fazer isso utilizando a lei do expoente, que segue aqui esse passo a passo. Então, qual é o primeiro passo da lei do expoente? Decompor o número dado em fatores primos, certo? A gente pega um número e decompõe. Já sabemos decompor um número em fatores primos, né? Vimos isso em aulas anteriores. Segundo passo, a gente vai tomar todos os expoentes de cada um dos fatores primos, tá? Então, apareceu lá o expoente do 2, a gente pega o expoente do 2. Expoente do 3, pega o expoente do 3. Expoente do 5, pega o expoente do 5. Isso se o número em questão tiver esses fatores, né? Que eu acabei de citar, que são os fatores primos. 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Terceiro passo, depois que a gente pega cada um desses expoentes. Para cada um dos expoentes, pessoal, a gente vai adicionar uma unidade e em seguida a gente vai multiplicar os números obtidos. Então vamos pegar cada um dos expoentes, adicionar a unidade e realizar a multiplicação dos números obtidos. E finalmente, o produto que nós iremos encontrar após essa multiplicação será exatamente a quantidade de divisores do número dado. Eita, professor, que passo a passo, hein? Parece difícil, mas não é, pessoal. Vamos ver aqui dois exemplos e vocês verão como é bem tranquilo, tá? Então, temos aqui item A e item B para determinar o número de divisores desses camaradas, né? Do 40 e do 60. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é decompor o número em fatores primos, né? Então, tem um 40 aqui. O primeiro camarada primo que divide o 40 é o 2. Fica 20. 20 ainda divide por 2. Fica 10. 10 divide por 2. Fica 5. E 5 é primo, só divide por ele mesmo. Fica 1. Lembra que na decomposição, quando a gente chegar aqui no 1, para, né? Certo. Então aqui já finalizei minha decomposição. 2, o fator 2 aparece 3 vezes. Então isso é a mesma coisa que 2 a terceira. Não é isso? Multiplicado pelo fator 5, que aparece apenas uma única vez. Eu quero que vocês percebam, pessoal, que o expoente do 5 aqui é 1, né? Ele aparece aqui oculto. Então eu coloquei aqui 1 para ficar mais claro. Esse foi o primeiro passo, pegar o número, decompô-lo. Qual é o segundo passo? Pegar cada um desses expoentes aqui. Pegar o 3 e pegar o 1. E o que é que a gente vai fazer com cada um desses expoentes? Adicionar uma unidade, certo? Então, ao 3 eu adiciono uma unidade, beleza? E aos 1, que é o expoente do 5, eu também adiciono
uma unidade. E o que é que a gente faz depois de adicionar cada uma dessas unidades aí nesses camaradas? A gente vai multiplicar os números obtidos, certo? Obviamente, 3 mais 1 é 4, 1 mais 1 é 2, 4 mais 2 dá 8. E o que é o resultado dessa multiplicação? O que é que significa esse produto? Significa o número de divisores de 40, tá bom? Então, 40, pessoal, ele possui 8 divisores. Confiram aí, eu quero que vocês encontrem todos esses divisores e realmente verifiquem se são 8 divisores mesmo, certo? Vamos para o item B. A linha de raciocínio, o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Vamos fatorar aqui o 60. Bom, por 2 fica 30. Por 2 fica 15. 15 dividido por 3 fica 5. E 5 dividido por 5 que fica 1. Bom, quando chega em 1 aqui a gente finaliza, né? Beleza. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 5. Lembrando, né, pessoal? O expoente aqui do 3 é 1. E o expoente aqui do 5 também é 1. Certo? Ok. E agora, qual é o próximo passo? Pegar cada um desses expoentes, 2, 1 e 1, e adicionar uma unidade a cada um desses camaradas. Então, o 2 adiciona uma unidade. Opa. O 1 aqui do 3 adiciona uma unidade também. E o 1 do 5 também adiciona uma unidade. O que é que a gente faz com esses resultados? Multiplica, né? Colocando aqui o sinal de multiplicação. Então, obviamente, pessoal, 2 mais 1 é 3, vezes 1 mais 1 é 2, vezes 1 mais 1 também é 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. 12 o quê? Divisores. Isso significa, pessoal, que o número 60, ele possui 12 divisores. Quero também que vocês confirmem. Descrevam aí todos os divisores de 60, depois contem para ver se vai bater com esse resultado aqui. Show? Então, 40 possui 8 divisores e o 60 possui 12 divisores. Bom, pessoal, eu quero agora justificar para vocês o porquê que a lei do expoente funciona. Porque a gente seguindo aquele passo a passo, a gente chega no número de divisores de um número natural. Para isso, eu coloquei aqui o 60, ele também está escrito aqui na sua forma fatorada, né? Decomposto em números primos. A gente acabou de ver que o 60 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira, certo? Então, qual é a ideia aqui? Primeiramente, vamos imaginar que a gente queira determinar um divisor qualquer de 60. Tá? Pessoal, obrigatoriamente, esse divisor ele tem que possuir alguns desses 3 fatores aqui, desses fatores primos. O 2, o 3 ou o 5. Então, vou escrever assim, 2, 3, 5. O que vai determinar quantas vezes o 2 vai aparecer, o 3 vai aparecer e o 5 vai aparecer são os expoentes deles, certo? Então aqui, o 2 eu vou colocar um expoente x, por exemplo, no 3 vou colocar um expoente y e no 5 eu vou colocar um expoente z, tá? E percebam mais, esse x ele está limitado até igual a 2. Por quê? Porque se esse x aqui for maior que 2, for um 3, por exemplo, esse camarada já não vai ser mais um divisor de 60. Então, seguindo essa ideia, esse y aqui ele está limitado até o 1 e esse z ele está limitado até o 1 também, certo? Só que aqui vem um detalhe muito importante. Esse x, esse y e esse z, eles podem ser iguais a zero, que é exatamente quando algum desses fatores aqui não vão aparecer como fatores do divisor, tá bom? Um exemplo aqui. Vou dar um exemplo particular para vocês compreenderem.
Se eu tivesse D igual a 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. Isso daqui dá quanto, pessoal? Qualquer número elevado a 0 é 1. Fica 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, né? Então, 1 é divisor de 60. E o que é que isso significa? Que nem o fator 2, nem o 3, nem o 5 aparece aqui na decomposição do 1. Tranquilo? Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais diferente, né? Se eu tivesse 2 elevado quadrado vezes 3 elevado à primeira vezes 5 elevado a 0. Que número eu vou obter aqui? 2 ao quadrado é 4, 3 à primeira é 3, 5 elevado a 0 é 1, 4 vezes 3 vezes 1, 12. Então, 12 pode ser escrito dessa forma aqui. Note que o 5, como está elevado a 0, ele não figura, né, na decomposição do 12. Tranquilo? Então, onde eu quero chegar com isso? Vamos lá. Esse x aqui, ele pode assumir 3 valores, pessoal. Quais são esses 3 valores? Ele pode ser igual a 0, que é quando o fator 2 não vai aparecer na decomposição do divisor. Ele pode ser igual a 1, que é quando o fator 2 aparece uma única vez. E ele pode ser igual a 2, que é exatamente quando esse fator aqui aparece 2 vezes. Tá? Então, o x pode ser o 0, pode ser 1 e pode ser 2. Em relação ao y, o y pode assumir quais valores? Ora, o y pode ser 0, que é quando o fator 3 não aparece, e ele pode ser 1, que é quando o fator 3 aparece uma única vez. Né? Lembra que o y está limitado até 1. E o z, esse camarada aqui, o expoente do 5? Quais são os valores que ele pode assumir? Ele pode ser o 0, que é quando o fator 5 não aparece, no caso aqui dessa situação do 12, né? Quando o divisor é 12, um exemplo. E esse z pode ser igual a 1, que é exatamente quando o 5 aparece uma única vez. E ele só pode aparecer uma única vez, né? Por conta da divisão aqui, da fatoração do 60. Certo? Então vejam, o x ele pode assumir 3 valores diferentes. O y pode assumir 2 valores diferentes. E o z pode assumir 2 valores diferentes também. Então, pessoal, para poder determinar um divisor de 60, basta a gente escolher, dentre esses valores, quem o x vai assumir, dentre esses valores, quem o y vai assumir, e dentre esses valores, quem o z irá assumir. Tranquilo? Com base nisso, acabamos de ver que para o x temos 3 possibilidades, para o y temos 2 possibilidades, e para o z temos 2 possibilidades também, dando um total aqui de 12 divisores. E nesse ponto vocês devem estar se perguntando, né? Mas professor, por que a gente multiplica esses 3 números? Por que não somando, por exemplo? Bom, pessoal, a justificativa para isso é porque nós tomamos 3 decisões sucessivas e independentes. Isso pode ser explicado de forma melhor lá na análise combinatória, que é um ramo da matemática que trata especificamente de contagens. Mas vamos deixar isso aqui para um momento futuro, tá? Por enquanto, confie em mim. Realmente é multiplicando. Show? Bom, galera, agora eu quero trabalhar um pouquinho mais com esses 3 camaradas aqui que a gente obteve. Olha só, esse 3 eu vou escrever ele como se fosse 2 mais 1. Esse 2 eu vou escrever ele como se fosse 1 mais 1. E esse outro 2 vou escrever como se fosse 1 mais 1 também. Certo? E agora eu vou destacar esses caras aqui, ó. Destacar esse 2, esse 1 e esse 1. Onde foi que vocês já viram esse 2, esse 1 e esse 1 aqui, nesse momento, nesse slide? Aonde? Aqui em cima, né? São os expoentes dos fatores primos da fatoração de 60. Não é isso? 2, 1, 1. Então, para a gente obter esse 3, esse 2 e esse 1, bastava a gente fazer o quê? Pegar cada um desses expoentes, adicionar uma unidade. Aqui, 1, 1 e 1. E depois que a gente fizesse isso, adicionasse essa unidade, a gente multiplicaria tudo, obtendo o total de divisores.
E é exatamente essa a regra do expoente. É ou não é verdade? Então, pessoal, está aí justificada a lei do expoente. Tranquilo? 12 divisores. Pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? E aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais. Não se esqueça de dar o like não, hein?